Bem-vindos a mais um Palavra Viva da comunidade Cristo Ama, comunidade católica que tem como carisma conhecer e amar a Cristo como discípulo amado. Estamos na oitava de Páscoa e hoje vamos ver uma passagem sobre a ressurreição de Jesus. O Evangelho se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 8 ao 15. Então, aqui as mulheres foram ao túmulo visitar Jesus, mas saíram de lá com medo e alegria, porque ao chegar o corpo não se encontrava mais lá. Então, primeiramente sentiram medo, porque imagina só a cena, você vai visitar um túmulo de alguém que você ama, e ao chegar lá o corpo simplesmente não está mais. Então, de primeiro elas sentiram medo porque não sabiam o que havia acontecido. Mas, logo de cara, logo depois, elas sentiram também alegria, porque sabiam que algo grandioso havia acontecido. No meio disso, Jesus aparece e diz: alegrai-vos. Que palavra poderosa, né? Jesus não chega perguntando o que havia acontecido, né? Ele sabia os motivos daquele misto de sentimento que as mulheres estavam sentindo naquele momento e simplesmente com a palavra alegrai-vos acalma o coração delas e traz paz e a certeza de que realmente algo grandioso havia acontecido ali. E depois disso, ele dá uma missão a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. E aqui está um ponto essencial para que nós possamos refletir na nossa fé também. Que a fé não é simplesmente crer, não é simplesmente reviver no Espírito, também é anunciar aos próximos. Então, quantas vezes nós deixamos de anunciar a fé, às vezes por receio, de julgamentos, de negações, por perseguições, mas não é esse o convite que Jesus nos faz. Ele nos mostra a graça que é ter Deus em nossa vida, mas também nos pede que nós demos o nosso testemunho, que nós o anuncie para cada vez mais pessoas, que nós possamos levar a graça dele aos próximos, e não só ficar conosco. E enquanto as mulheres alegres foram anunciar a ressurreição de Jesus, os guardas, por outro lado, que também testemunharam o túmulo vazio, fizeram o contrário. Foram contar ao sacerdote, mas em vez de se alegrarem com o milagre, os líderes religiosos tomaram outra atitude. Eles deram dinheiro aos soldados para que espalhassem uma mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então isso nos mostra que mesmo aqueles que testemunham a verdade, ainda assim resistem a ela, né? Então o mundo muitas vezes prefere fabricar suas próprias verdades do que aceitar aquilo que Deus está fazendo. E isso é muito verdade mesmo nos dias de hoje, né? E por fim aqui nesse evangelho nós vemos muitos contrastes. Então, por um lado, as mulheres que creem e vão anunciar Jesus com alegria, e por outros, os líderes que conhecem, mas preferiram negar. Então, meus irmãos, hoje nessa oitava de Páscoa, nós somos chamados a viver como ressuscitados. Então, que a nossa vida reflita essa verdade. Cristo venceu a morte e está vivo entre nós. Amém? Devemos amar o próximo, ou porque ele é bom, ou para que se torne bom.